Plenário do Senado pode votar matérias que criam um Fundo de Desenvolvimento da Segurança Pública e a Polícia Penal. Regulamentação de transportes de passageiros que usam aplicativos está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. E Comissão de Assuntos Econômicos apresenta relatório sobre o Sistema Tributário Nacional. São os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, um bom dia para você. Mudanças na Constituição Federal estão na pauta do plenário desta terça-feira. Uma das propostas cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. O fundo, formado com impostos recolhidos pela União, seria distribuído aos estados e municípios. Outra matéria sobre a segurança é a proposta que cria a Polícia Penal nos estados, Distrito Federal e na União. A repórter Mariana Capello tem os detalhes. Está na pauta do plenário uma proposta de emenda à Constituição que transforma os cerca de 70 mil agentes penitenciários em polícia penal. Com isso, eles passariam a ter os mesmos direitos das outras carreiras policiais. Essa profissão é considerada a segunda mais perigosa do mundo pela Organização Internacional do Trabalho. E olha que a população carcerária no Brasil passa de 600 mil presos. Nós liberaremos milhares de policiais que hoje estão fazendo atividades penitenciárias, estão desviados de função, são bombeiros, policiais militares, civis, delegados de polícia. Eles deixam de exercer as suas atribuições legais e estão sob desvio de função. Para esse texto começar a valer, ele ainda tem de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e ainda depende de uma lei do Poder Executivo regulamentando a carreira. O plenário também deve alterar as regras do cadastro positivo, que existe desde 2011 e faz uma lista dos bons pagadores. Atualmente, o consumidor precisa ser consultado para permitir que o nome entre no cadastro. O projeto acaba com essa autorização prévia, mas deixa claro que o consumidor pode pedir para sair do cadastro a qualquer momento. Não existe acordo entre os senadores sobre esse projeto. E a Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar nesta terça-feira o relatório do grupo de trabalho criado para avaliar o sistema tributário nacional. O relator, senador Ricardo Ferraço, concluiu que é necessário redistribuir pelos diversos setores da economia brasileira o ônus de financiar o Estado. De acordo com o relatório, há fontes de arrecadação que ainda são pouco ou nada tributadas e que pertencem a um novo setor da economia que criou serviços como Netflix, Uber e Spotify. Ao contrário de setores que, segundo o relatório, são sobretaxados, como o setor de telecomunicações. O texto traz também a necessidade de revisão de várias isenções tributárias e cita como exemplo a Zona Franca de Manaus. Aponta ainda a importância de rever brechas da tributação de dividendos e do regime de lucro presumido para pessoas jurídicas. O sistema de tributação de profissionais autônomos que trabalham como se fossem empresas permite que eles paguem menos impostos do que se fossem contratados como empregados. Após a análise do relatório do senador Ricardo Ferraço, a Comissão de Assuntos Econômicos tem uma pauta com 10 itens. Entre eles, uma proposta que cria tarifa diferenciada nas contas de água para a população de baixa renda e um projeto que proíbe as chamadas pedaladas fiscais. Essa prática se caracteriza pelo atraso nos repasses do Tesouro Nacional aos bancos públicos e foi uma das acusações no processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E outras atividades também ocorrem nesta terça-feira aqui no Senado. Vamos conferir agora a programação das comissões para esta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, debate sobre a agricultura familiar, a reforma agrária, o corte orçamentário e o desmonte do INCRA. No mesmo horário, haverá reunião na Comissão de Infraestrutura para votar matérias, entre elas a que trata da alíquota máxima do ICMS cobrado sobre o combustível da
da aviação. Às 9h30, a CPI dos maus-tratos contra crianças e adolescentes faz reunião na sede do Ministério Público em São Paulo. Faz oitivas e toma depoimentos sobre as polêmicas exposições ocorridas recentemente. Na Comissão de Constituição e Justiça, às 10 horas, audiência pública sobre a redução da maioridade penal. Também às 10 horas, ocorre na Comissão Senado do Futuro um debate sobre o impacto das privatizações no futuro do setor elétrico e do Brasil. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a audiência pública é sobre a regularização das emissões de licenças para a pesca, o transporte e a comercialização do pescado em território brasileiro. E na comissão que avalia a medida provisória 789 sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, o relatório sobre a MP pode ser votado. Às 11h30, senadores da Comissão de Educação analisam matérias, entre elas um projeto que garante descontos no preço de livros comprados por professores. E, finalmente, na Comissão de Meio Ambiente, o destaque da pauta é o projeto que agrava penas para quem extrair recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença obtida. Um dos projetos que regulamenta os aplicativos para transporte de passageiros, tipo Uber e Cabify, vai ser debatido hoje às 14h na Comissão de Ciência e Tecnologia. Caso não haja consenso, o projeto segue para o plenário ainda hoje. O relator do projeto, senador Pedro Chaves, falou sobre a importância da regulamentação e disse esperar um acordo para a votação da matéria. A necessidade da regulamentação para dar confiabilidade ao usuário. A pretensão é essa. E esse transporte trouxe grandes benefícios à comunidade. Você vê pessoas que não tinham acesso ao transporte individual, ele começa a ter, né? Então você nota que muita gente que não tinha nenhum acesso a táxi hoje começa a ter possibilidade de andar do Uber, como Cabify e esses outros transportes, o que beneficia a população. Eu acho que vai ser uma discussão bastante difícil, porque se exige uma negociação e eu tenho a convicção que o meu relatório vai ao encontro da sociedade brasileira. Mas sempre estou aberto para ouvir, porque nada é definitivo. Então nós vamos buscar o ponto comum que atenda tanto os taxistas como também o pessoal que usa aplicativos. O Congresso Nacional tem sessão hoje, às 19h, para análise de vetos presidenciais. Também estão na pauta projetos que autorizam créditos orçamentários a ministérios e órgãos públicos. A sessão será no plenário da Câmara dos Deputados. A viabilidade da hidrovia dos rios Paraguai e Paraná foi tema de debate na Comissão de Relações Exteriores nesta segunda-feira. Os participantes defenderam que mais investimentos no canal devem trazer melhorias para o comércio exterior e mais integração entre os membros do Mercosul. 7 milhões de toneladas de produtos passam a cada ano pela hidrovia dos rios Paraguai e Paraná. O canal tem cerca de 3.500 quilômetros de extensão e passa por 5 países: Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mesmo com todo esse potencial, a hidrovia não é muito utilizada pelo Brasil para o transporte de mercadorias, o que é considerado por especialistas um desperdício, já que o transporte hidroviário é tido como mais econômico e mais eficiente. Sem dúvida, é o mais econômico e ecológico meio de transporte que existe. Se você coloca um comboio com 20 mil toneladas, o comboio de 20 mil toneladas são mais ou menos 500 caminhões. Você está trocando 2 motores, que é do empurrador, por 500 motores, que são dos caminhões. O professor Eduardo Raton explicou a economia que seria obtida, por exemplo, na exportação da soja de Mato Grosso. O montante produzido no estado é de 30 milhões de toneladas. Se transportarmos 5 milhões de toneladas pela hidrovia, de economia de transportes teremos 1 bilhão 270. Se transportarmos os 30 milhões, que talvez não seja possível, porque aquela produção mais ao norte tem outros caminhos logísticos mais adequados, seja pelo rio Tapajós, pelo rio Madeira, teríamos uma economia de 5 bilhões.
que talvez o doutor Eric, que está ali, sabe me dizer, o orçamento do DENIT desse ano, acho que foi em torno disso. Os baixos investimentos e a falta de prioridade dada à hidrovia pelo governo brasileiro também estiveram em pauta. A hora que você tem carga para descer e subir, o custo fica pela metade, ou quase a metade. Então, o que acontece? Nós precisamos produtos subir do Uruguai, da Argentina, do próprio Paraguai para o Brasil e vice-versa. Hoje só sai. Enquanto tiver um sentido só, o custo vai ser maior. Nós destacamos aqui o grande número de portos argentinos. Nós temos 48 terminais portuários no tramo argentino. No Paraguai, outros 44. E no Brasil, só 11. Então, nós temos que trabalhar a logística para, enfim, nós tirarmos essa pecha de que os Estados Unidos tem que ir mal, a Argentina tem que ir mal para que o produtor brasileiro vá bem. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós conseguirmos ter as nossas hidrovias em pleno funcionamento. Em audiência pública no Ministério Público de São Paulo, senadores da CPI dos maus tratos discutiram a dificuldade no controle de informações que circulam nas redes sociais, o que muitas vezes coloca em risco crianças e adolescentes. Cabeças baixas, olhos no celular, jogos, diversão, amigos a qualquer hora. O problema é que nem toda a informação que circula pela internet é confiável. Pais e responsáveis sabem muito bem que é impossível controlar o conteúdo. A CPI da pedofilia foi a primeira a furar a blindagem de informações das redes sociais. E isso teve consequências positivas além das nossas fronteiras. Mas novas redes, novos aplicativos surgiram, colocando jovens e crianças à mercê da pornografia e de situações de risco. Em audiência no Ministério Público de São Paulo, senadores da CPI dos maus tratos estudam um novo termo de ajuste de conduta para as redes sociais. Quando um juiz ou o Ministério Público pede os dados de um abusador de criança, de um criminoso qualquer, o juiz vai lá e para o WhatsApp inteiro, que é instrumento de trabalho de muita gente, até de estudo. E a internet não é para proteger bandido, a internet é para proteger o cidadão. Então é preciso que o Facebook, que é dono do WhatsApp, crie ferramentas na sua plataforma, e isso nós vamos exigir para que a justiça seja atendida. Está no WhatsApp, cometeu um crime, expôs a pessoa ali, então entrega-se os dados do criminoso e deixa o WhatsApp, que é instrumento já de trabalho das pessoas, continuar funcionando para não parar como foi feito 2 ou 3 vezes no Brasil. Nós vamos trabalhar isso de forma que tenho certeza que teremos êxito. Ainda existem vagas disponíveis para participar da Semana de Valorização da Primeira Infância, um evento que o Senado organiza há 10 anos. Para esta edição foram convidados educadores e psicólogos do Brasil e da França. Uma criança sempre exige muito cuidado, mas é durante os primeiros anos que o cérebro humano se desenvolve mais rapidamente. É nessa fase que aprende como se relacionar com o mundo. E esse aprendizado vale para toda a vida. É nessa fase da vida, do zero, que é da barriga da mamãe até os 6 anos, que se desenvolve a parte cerebral da criança, né? O cérebro cresce até os 3 anos de idade. Então, nessa fase é que se forma a personalidade da criança. Este ano, o foco é conversar sobre a atenção especial que as pessoas envolvidas com essas crianças devem ter. Isso vale tanto para os pais quanto para professores e cuidadores. Mas o Estado também tem de estar atento. O governo precisa investir nisso, na melhoria das creches, nessa formação dos cuidadores, para que eles possam saber como lidar com essas crianças, né? Um acompanhamento dessas equipes de psiquiatras, psicólogos, é um trabalho grande. Para saber mais, é só acessar senado.leg.br/institucional. As inscrições são gratuitas. O seminário começa hoje, às 9h30 da manhã, e vai até quinta-feira. E essa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e continue sintonizado aqui na TV Senado.